Meus irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, no versículo 7. Gálatas, está bem no finalzinho da Bíblia. Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 7. Aqueles irmãos que estão nos seus lares também, por favor, abram a Bíblia de vocês. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, está bem no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 7. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vou ler novamente. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai Todo-Poderoso, que esta palavra sirva de força, Senhor, sirva de direção para nós, através da ação do teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: obedecer é melhor. No texto que nós lemos, irmãos, para introduzir o primeiro texto, ele nos fala assim: corrieis bem. O apóstolo Paulo está falando com aqueles irmãos e com todos nós. Vocês estavam indo bem, estava dando tudo certo, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A pergunta do apóstolo, ela se dirige a nós. Será que tem alguém que pode nos impedir de obedecermos à verdade? Será que tem alguém que pode nos impedir de fazermos as coisas certas? Será que tem alguém que pode nos impedir para que nós não venhamos agradar a Deus? Agora nós vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Irmãos, se nós obedecemos ao pecado, a Bíblia diz que vai ser uma obediência para a morte. Mas, se nós obedecermos à justiça, a palavra de Deus vai ser uma obediência para a salvação, para aquilo que é certo. Então aqui, nós estamos diante de algo muito importante na nossa vida. Ou eu obedeço aos desejos, às vontades que eu tenho para o pecado, ou eu obedeço à palavra de Deus, a direção de Deus para a minha vida, para as coisas espirituais.
Esta direção, meus irmãos, que nós temos de Deus para nossas vidas, é simples, mas muitas pessoas acabam se complicando, porque muitas pessoas não querem obedecer. Muitas pessoas não querem seguir o caminho da obediência. Muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas não querem estar no caminho de Deus. Mas, irmão, eu louvo a Deus porque nós estamos no caminho de Deus. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela, mas nós estamos entre estas pessoas que entram pela porta estreita. A porta estreita é o caminho da obediência. O caminho apertado é o caminho da obediência. Quantas vezes, irmãos, nós falamos assim, olha, mas o fulano de tal não obedece, o ciclano não obedece. Isso não é uma coisa exclusiva de idade, não. Você vai encontrar pessoas idosas que não obedecem, pessoas maduras que não obedecem, jovens que não obedecem, adolescentes que não obedecem, juniores que não obedecem, crianças que não obedecem. Em todas as faixas etárias, você vai encontrar os desobedientes. Se você for numa prisão, você vai ver que tem muito mais pessoas lá dentro do que caberia. Por que as prisões estão lotadas? Porque existem muitas pessoas que desobedecem à lei. A lei diz assim, não pode matar, a pessoa mata. A lei diz, não pode ultrapassar o sinal vermelho, a pessoa ultrapassa. A lei diz, você não pode fazer, e a pessoa faz. Irmãos, as leis dos homens são desobedecidas, as leis de Deus são desobedecidas, as leis do próprio corpo são desobedecidas. Agora, por que, irmãos, que os homens, as mulheres, todos os seres humanos preferem o caminho da desobediência? Por que os seres humanos não conseguem obedecer, não conseguem cumprir as regras, não conseguem fazer aquilo que é pedido? Talvez você já ouviu que uma pessoa, quando ela passa por uma cirurgia, ela precisa ficar de repouso. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Às vezes a pessoa recebe a instrução do médico, aí ela não guarda o repouso, aí aparece uma hérnia nela. Por quê? Porque não guardou o repouso. Mas era uma instrução simples, ficar lá de repouso. Mas a pessoa disse, eu não vou ficar de repouso nada. Quantas pessoas, irmãos, que não podem comer coisa doce, porque senão passa mal. E a pessoa vai lá e quebra a regra, e ela come e passa mal. Irmãos, a obediência é o caminho que nos leva a uma vida melhor. A obediência é o caminho que nos leva a uma vida estabilizada. Mas a desobediência traz o mal. A desobediência traz a dor. A desobediência traz aquilo que desagrada a Deus. Pensa um pouquinho na sua vida. Você prefere obedecer ou você prefere desobedecer? Você prefere fazer aquilo que é certo ou você prefere fazer aquilo que é errado? Vamos para o início da Bíblia. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia onde tudo começou. No capítulo 2, versículo 16 e 17. Lá no começo da Bíblia, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, Deus deu só uma regra: não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão estava sabendo da regra? Estava. Eva estava sabendo da regra? Estava. Os dois sabiam. Irmãos, era só uma regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra só. Capítulo 3 em diante. Ora,
a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Irmãos, Adão e Eva se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus porque eles tinham feito coisa errada. Quando você que tem criança em casa, a criança está quietinha, você fala assim: esse menino está aprontando alguma coisa. Essa menina, porque ela está quietinha, essa menina está aprontando alguma coisa. Deixa eu ir ver o que ela está fazendo. Porque normalmente a criança, ela não fica quieta. Agora, quando alguém se esconde, quando alguém foge, é porque ele está fazendo alguma coisa errada. É o instinto do homem. Irmãos, Adão e Eva tinham tudo. Adão e Eva tinham tudo para a sobrevivência deles. Eles não tinham nenhuma desculpa, mas eles decidiram desobedecer a Deus. Eles acharam que a palavra de Deus não era para a vida deles. Eles acharam que a palavra de Deus não era para eles. Assim, irmãos, tem sido até os dias de hoje. Muitas pessoas escolhem desobedecer. Só que nos dias de hoje, as pessoas inventam um monte de desculpas. Então vamos dar um exemplo de uma pessoa que obedece. O que acontece quando alguém obedece? Gênesis 22, 18. Diz assim, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus deu esta palavra para Abraão. Abraão obedeceu a voz de Deus. E Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga-se comigo: a obediência produz a bênção. Então, irmão, se você obedece, o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoa. Se você obedece à palavra de Deus, o Senhor derrama bênção sobre a sua vida. Irmãos, obedecer é o melhor. Obedecer a Deus é o melhor para a sua vida. Obedecer a Deus é o melhor para a sua família. Obedecer a Deus é o que Deus quer. Deus repete que Ele prefere obediência em 1 Samuel 15, 22. A palavra de Deus diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Deus estava falando de tudo que vocês podem me dar para o povo de Israel. Ele disse: eu quero a obediência. O rei Saul
havia desobedecido a Deus, e a palavra do Senhor para ele foi: é melhor você me obedecer do que você me oferecer holocausto, do que você me oferecer sacrifício, do que você fazer doações. É melhor que você obedeça. Irmão, hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso está me chamando à obediência. Hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso está te chamando à obediência. O Senhor te fez como um filho para ser obediente. Irmãos, o pai e a mãe ficam tão felizes quando eles têm um filho obediente. Um filho que faz aquilo que eles dizem. Agora, por outro lado, quando o pai e a mãe têm um filho ou uma filha desobediente, é uma tristeza para casa, porque aquela pessoa só dá desgosto. Então, irmão, o Senhor, Ele fez você para ser obediente à sua palavra. Ele te formou, Ele te criou na visão de você obedecer a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, dizendo: eu faço isso para Deus, eu faço aquilo para Deus, eu já fiz muita coisa para Deus. Mas você obedece? Porque o que o Senhor está pedindo de nós nesta oportunidade é obediência. Obediência a quem? Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro fala algo muito interessante. Atos capítulo 5, no versículo 29, tudo sobre obediência. Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim, porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que eles falaram para os apóstolos? Parem de pregar a palavra de Deus. Eles proibiram os apóstolos de falar de Jesus. E os apóstolos disseram: nós não vamos obedecer, nós vamos continuar pregando Jesus, nós vamos continuar falando de Jesus. Irmãos, nós somos sujeitos às autoridades, sim. Nós obedecemos às leis, sim. Agora, se uma lei disser que nós não podemos fazer a vontade de Deus, que nós não podemos manifestar a nossa fé, que nós não podemos pregar o nome de Jesus, então nós vamos ficar com a lei de Deus. Irmãos, a lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita, o mandamento de Deus é perfeito para a nossa vida. Importa mais obedecer a Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Nós estamos aqui, irmão, nesse mundo, aqui nessa terra, num papel de obediência, num papel de dizer sim, Senhor, de dizer sim, Senhor, pode contar comigo, sim, Senhor, pode contar com o meu trabalho, sim, Senhor, pode me contar com a minha honra, sim, Senhor, pode contar com o meu empenho, sim, Senhor, pode contar com tudo que eu sou, porque você é um filho obediente, você é uma filha obediente. Muitas pessoas perguntam assim: qual é o modelo de obediência? Então nós vamos mostrar aqui na palavra o modelo de obediência. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o modelo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção nessa palavra, irmão. Sendo obediente até a morte. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo de obediência. Jesus veio para a terra para cumprir a vontade de Deus. Jesus veio para a terra para obedecer ao Senhor, para seguir o mandamento de Deus. Por isso ele é chamado de filho amado. Então, quando ele diz aqui com toda clareza, sendo obediente até a morte e morte de cruz, esse é o nosso modelo. Porque tem muitas pessoas, irmãos,
que obedeceram no passado e que passaram a desobedecer. Muitas pessoas que já fizeram coisas dignas de honra e depois passaram a fazer coisas dignas de desonra. Preste atenção, irmão. A palavra de Deus, ela diz claramente, nós temos que manter o propósito da obediência. Nós temos que manter o princípio da obediência. Existem muitas pessoas que sabem mandar, mas não sabem obedecer. Existem muitas pessoas que sabem o que tem que ser feito, mas elas não fazem. A pessoa sabe que não pode mentir, mas ela mente. A pessoa sabe que ela não pode roubar, mas ela rouba. Ela sabe que ela não pode furtar, mas ela furta. Por que ela faz isso? Porque ela é desobediente. Só que hoje, irmão, o chamado de Deus é para nós irmos no caminho da obediência. Talvez você pergunte assim, pastor, obedecer é fácil? Vamos ver se é fácil ou não, no modelo de Cristo. Em Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 39, a palavra de Deus diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então: Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Irmãos, obedecer dói. É por isso que as pessoas não gostam de obedecer, porque obedecer dói. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer exercícios físicos. Quando um profissional de educação física passa uma sequência de exercícios para você, dói. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer parte de uma escolinha de futebol. Eu já fiz parte. Irmãos, a pior parte são os exercícios físicos. É exercício pesado e dói. Quando você faz muito exercício, os profissionais de educação física falam que você tem uma dor boa, porque não é uma dor de doença, é uma dor de exercício físico. Dói. Fazer exercício físico, você chega num ponto que você começa a sentir dores. A mesma coisa é a obediência. Irmão, vai chegar um momento da sua vida, que foi o exemplo que nós lemos, em que Jesus Cristo, ele estava no Getsêmani e ele orou. E aquilo doía nele. A Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Por que ele suou gotas de sangue? Porque ele estava tenso. Porque ele estava em tribulação. Ele estava muito angustiado, muito triste. Mas ele orou e falou: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Me livra desse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, obedecer dói. Por isso que muitos não querem. Quando você está diante de uma situação onde você tem o desejo de fazer o que é errado, você tem a vontade de fazer o que é errado, mas você diz: eu vou fazer o que é certo em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, quando você tiver que obedecer, você não vai sentir alívio, você não vai sentir bem-estar, mas você vai sentir angústia, você vai chorar, vai doer em você, mas você vai ter que fazer o que é certo. Irmãos, eu já tive a oportunidade de ir junto com pessoas para fazer a internação de uma pessoa que usa droga. Internar na clínica. Irmãos, o semblante da pessoa, quando ela está chegando perto da clínica, muda. E ela começa a chorar.
E às vezes a mãe, o pai, o avô, a avó que está levando aquela pessoa para a clínica de recuperação, ela chora. Mas se aquela pessoa ficar do lado de fora, ela vai morrer, porque ela está devendo ao tráfico. E ela está já jurada de morte. O único jeito é ela ir tentar se recuperar. Irmãos, é horrível, porque aquela pessoa não quer ficar na clínica. E aí, quando chega perto, a pessoa faz um escândalo, ela começa a chorar. Mas se ela não ficar internada, a vida dela está em risco. Então, o pai e a mãe compulsoriamente internam o filho para salvar o filho. Eles não estão internando por maldade, só que dói. Você olha nos olhos das pessoas chegando lá, a mãe fica chorando do lado de fora, o pai fica chorando do lado de fora, mas tem que fazer. Quando você leva seus bebês, seus filhos, seus netos para tomar vacina, os pequenininhos gritam, eles choram tomando vacina, mas tem que dar a vacina, meus irmãos. Mas está chorando, ai, tadinho. A mãe fica triste, mas ela leva. Irmão, esse é o caminho da obediência. Ele vai doer em alguns momentos, mas pode ter certeza que vai ser o melhor para a sua vida. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a palavra de Deus. É melhor seguir o que o Senhor está falando. É por isso, irmão, que a obediência, ela não está ligada às nossas emoções. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O seu sentimento é enganoso. Por isso que a obediência não está ligada ao sentimento. Se você precisar obedecer, não importa o que você vai estar sentindo, você vai ter que obedecer. Não sei se você já viu, irmão, alguém com o ombro deslocado. Que às vezes a gente vê, tem pessoas que têm alguns problemas que o ombro fica deslocado. Aí, quando vem o profissional da área da saúde para colocar o ombro da pessoa no lugar, ele fala assim, vai doer, mas tem que colocar no lugar. Não sei se você já viu alguém com o nariz quebrado, que chega um médico para botar o nariz no lugar, e ele pega o nariz e desentorta e coloca ele no lugar. Dói. Ombro deslocado, nariz deslocado, dói, mas tem que colocar no lugar. Então, vai doer, mas vai produzir um resultado bom. Se você obedece à palavra de Deus, muitas vezes vai ser difícil. Você acha que é fácil você obedecer a Deus? Não é. Se fosse fácil, todo mundo obedecia. Se fosse fácil, todo mundo estava no caminho de Deus. Não é fácil, mas eu te digo que é o melhor para a sua vida. Obedecer a Deus é o melhor para nossas vidas. Seguir a palavra de Deus é o projeto de Deus para nós. E nós não podemos abandonar o projeto de Deus. Não podemos abandonar o Senhor. Então, irmão, não importa o que você está sentindo. Importa o que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus fala, nós vamos obedecer. Tiago, ele ensina isso. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 em diante, diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão enganadas com falsos discursos. A pessoa escuta uma palavra gostosa para ela, boa, mas ela não quer obedecer a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado, mais do que feliz no seu feito. Aqui, irmão, está o segredo. Fazedor da obra, obediente à palavra de Deus. Quem é você, irmão?
um filho obediente. Quem é você, irmã? Uma filha obediente ao Senhor. Estas são as palavras de Deus. Eu fui com vocês de Gênesis ao final da Bíblia. Eu poderia ficar lendo sobre obediência aqui a noite toda. Mas eu acredito que você já entendeu. Eu acredito que você já compreendeu a palavra do Senhor. Porque, irmão, se você não obedecer a Deus, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se você começar a dar ouvido ao que o povo está falando, ao que as pessoas estão mandando você fazer, não vai dar certo. Se você não escolher obedecer, se você não escolher seguir o caminho de Deus, você só vai ter problema. No final de tudo, irmão, o Senhor vai nos cobrar. Mateus 25, 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então vai ficar o povo de um lado e do outro, os bodes de um lado e as ovelhas do outro. Deus vai separar o povo. E o que vai acontecer? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, se você praticar o que a palavra de Deus fala, você vai estar entre aqueles que vão estar à direita de Deus. Se você não praticar a palavra de Deus, você vai estar do outro lado com aqueles que vão sofrer. Irmãos, é muito sério isso. O melhor culto que você pode prestar a Deus é obediência. O melhor culto que você pode prestar ao Senhor é seguir a sua palavra, é ser um exemplo de filho, é ser um exemplo de filha. Em qualquer lugar onde você for, as pessoas vão te reconhecer como filho de Deus, como filha de Deus. As pessoas vão olhar para você e ver que você é uma pessoa de Deus, porque você obedece, porque você segue a palavra do Senhor à risca, porque a palavra de Deus é importante na sua vida, porque você se lembra do que o Senhor falou, o Espírito de Deus ministra sobre a sua vida, e você segue, e você obedece, e você faz a vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus. Para que Deus te deu saúde? Para você obedecer a Ele. Para que Deus te deu teto? Para você obedecer a Ele. Por que Deus tem cuidado de você? Para você obedecer a Ele. Não é para você seguir o que o povo está falando, não, irmão. É para você seguir o que a palavra de Deus está mandando. Se o Senhor está te chamando à obediência, então abrace a palavra de Deus e obedeça ao que está escrito na Bíblia. Não é o que eu estou falando para você não, irmão. É o que está escrito na palavra de Deus. É só você pegar e meditar, e ler, e ouvir a palavra, e buscar o Senhor, porque o Senhor vai dar a direção para a sua vida. Qual que é a direção para a nossa vida, então? Obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por esta palavra, Senhor. Esta palavra, Pai querido, que produz, Senhor, a vida eterna. Esta palavra, Senhor, que age onde nós não estamos vendo. Esta palavra, Senhor, que opera onde nós não chegamos. Esta palavra, Senhor, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas.
Que esta palavra, Senhor, possa servir para nós de direção. Que esta palavra, Senhor, possa servir para nós de refrigério. Que esta palavra, Senhor, possa, Deus querido, nos colocar no caminho certo. Se existe alguém, Senhor, seguindo o caminho da desobediência, se existe alguém fazendo algo que te desagrada, Senhor, neste momento, que o teu Espírito Santo possa direcionar este homem para o caminho do Senhor, possa direcionar esta mulher para o caminho do Senhor, e que nós vivamos para a tua glória. Amém e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória a glória ao nome de Jesus.